Valeu, nação tricolor, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque mais uma vez a tabela nos ajudou, mas o Grêmio não fez o dever de casa. Se a gente pegar os resultados da tabela, todos eles foram muito bons, né, dentro do possível. Vamos lá. Olha só, o Cuiabá conseguiu arrancar um empate do Flamengo lá no Maracanã. Olha só que loucura, 1-1 foi a partida por lá. O Corinthians perdeu pro Cruzeiro por 3-0, o Fluminense levou 1-0 do Fortaleza lá no Castelão, o Vasco ganhou do rival por 2-1, o Vitória venceu o Criciúma por 2-1, esse resultado não foi legal, mas olha só, o Atlético perdeu pro Atlético Paranaense por 2-1, o Atlético Goianiense perdeu, né? Enfim, se nós olharmos a nossa tabela, ela assusta, porque eu falei do Vasco. Olha onde está o Vasco já na tabela ali, ó, em 13º com 17 pontos. O Atlético Mineiro, que é o primeiro na Sul-Americana ali, em 12º, ele já tá com 18. Nós estamos lá, ó, com 11 pontos, né? Pra gente sonhar em sair da zona de rebaixamento, a gente tem que alcançar o Cuiabá, que já tem 14, ou seja, se o Cuiabá vencer e a gente e o pessoal, o pelotão lá de cima vencer também, não, só o Cuiabá vencer, né? Porque o Vitória já tá com 15, o Grêmio no máximo chegaria a 14, então o Grêmio precisa vencer a próxima rodada, chegar a 14 pontos e sonhar com o Cuiabá também não vencendo para poder ultrapassar o Cuiabá e sair da zona de rebaixamento. E torcer para uma derrota do Corinthians também, porque o Corinthians, ou um empate, né? Porque o Corinthians vencendo chegaria a 15. Olha só como a nossa situação ela tá se complicando rodada após rodada. Para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês terem uma noção. Nós já estamos a 7 rodadas no Z4. Parece que era menos, né? Já estamos a 7 rodadas na zona de rebaixamento. Dos últimos 10 pontos que nós disputamos, nós conseguimos, dos últimos 10 jogos, perdão, nós conseguimos apenas 5 pontos de 30 disputados. 10 jogos, 30 pontos. Conseguimos 5 pontos apenas. É muito pouco, gente. É muito pouco. Nós já estamos quase na virada do turno. Quase na virada do turno. É inimaginável um clube do tamanho do Grêmio, com a folha salarial de quase 15 milhões que nós temos, pagando 1,5 milhão de salário para um técnico, nós estarmos brigando para sair da zona de rebaixamento e nos contentarmos em não cair para a segunda divisão. Mesmo estando na Copa do Brasil, mesmo estando classificado para as oitavas da Libertadores, é muito pouco. É muito pouco. Se nós estivéssemos brigando para entrar na zona de Libertadores, ainda seria pouco. Imagina para sair da zona de rebaixamento. Mas essa situação será discutida hoje à noite, porque haverá uma reunião do Conselho Deliberativo do clube às 20 horas para tentar entender a situação do Grêmio. Seja na situação financeira, seja na situação do futebol. O presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Antônio Brum, que é o dono da pasta, deverá ser ouvido. Os dois serão ouvidos. Não será uma reunião muito amigável. Afinal de contas, o lado político do Grêmio está fervendo, pedindo mudanças o quanto antes. Eu lembro vocês que no ano que vem já haverá novas eleições para mudança ou não de presidente. Então vocês já imaginem como está a situação neste momento. Então hoje à noite, às 20 horas, reunião do Conselho Deliberativo para discutir a situação atual do clube no campo financeiro, mas principalmente no futebol. A reunião começa às 20 horas, sempre dá aquela atrasada, uma reunião que não é muito simples, e eu vou te trazer os detalhes aqui no nosso canal, beleza? Então faz o seguinte, te inscreve e ativa o sininho, que aí quando tem vídeo, tu vai receber a notificação e tu não fica por fora de nada. Gente, vamos falar sobre a situação do João Pedro Galvão, porque a gente já vinha falando dessa situação ao longo do final de semana, mas a gente queria uma palavra oficial. Ontem o Renato trouxe essa palavra oficial do clube, foi o único que falou, então é a palavra que a gente tem. O Renato, ele explicou e deu detalhes da situação da saída do JP Galvão. Ele não atua mais com a camisa do Grêmio, está oficializado. O jogador, após o fim da partida contra o Palmeiras, procurou o Renato e pediu para não atuar mais. O Renato disse que entendia a situação do jogador e que no lugar dele faria o mesmo. E levou o pedido do jogador até a direção, que acabou acatando o pedido. O JP Galvão fez com o Grêmio 45 partidas desde agosto do ano passado, marcou 3 gols, sendo 2 de pênalti e os 3 no Campeonato Gaúcho, e deu 1 assistência. João Pedro Galvão, então, deve deixar o Grêmio até o final desta semana e voltar para o Fenerbahçe, clube dele lá na Turquia,
Lembrando que o Grêmio trouxe ele por empréstimo de 1 ano, tinha contrato até o final de julho, passou um pedido do próprio jogador e não é o primeiro pedido do jogador. Vamos deixar isso bem claro. A informação que o JB Filho trouxe nas últimas semanas é que o JP Galvão já tinha pedido para deixar o Grêmio outras 2 vezes no final do ano passado e a direção não tinha acatado o pedido do jogador. Essa então é a 3ª vez que ele pede para sair e o Grêmio dessa vez acaba acatando. Vamos falar um pouquinho sobre janela de transferências, gurizada, porque essa semana também marca o início, a abertura da janela de transferências. Na próxima quarta-feira, dia 10, jogadores já poderão ser registrados e sairão no bid da CBF. Um detalhe importante: jogadores que saírem no bid da CBF não poderão atuar nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o jogador seja inscrito saia no bid na quarta-feira, dia 10, e o jogo aconteça na quinta, seja para qualquer outro time, não poderá jogar, para manter o nível, né? Afinal de contas, quem atua na quarta também não poderia ter o seu jogador registrado para jogo. Então o Grêmio não terá o Gemerson nesta rodada, mesmo que ele saia no bid durante o dia da quarta-feira, e quem tiver o nome do bid de outras equipes que atuem na quinta também não poderá atuar. Diogo, o Gemerson então vai estrear contra o Operário no domingo? Também não. Afinal de contas, nesta fase da Copa do Brasil, o Grêmio não havia registrado o Gemerson. O jogador não atuou, por exemplo, no jogo contra o Operário lá no Paraná. Ele não era jogador do Grêmio ainda. Então ele só poderá atuar com a camisa do Tricolor pela Copa do Brasil, com o Grêmio passando para as oitavas de finais da competição. Então o Gemerson, nesta fase, ele não pode atuar. A estreia dele com a camisa do Grêmio deverá acontecer no jogo contra o São Paulo, lá no dia 17, no Morumbi. Ele já vai estar no bid e já vai estar registrado, já vai poder jogar. Aí, claro, vai depender da opção do Renato, mas ele já estará à disposição, pelo menos na parte burocrática. Vamos avançar um pouquinho, assim como o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já pode jogar. Esse aí não tem nada a ver com quarta-feira. Esse aí já tá no bid faz horas, tá? Já jogou, inclusive, né? Mas aí fica pela opção do Renato. Vamos falar das últimas de mercado de transferências, porque agora pela manhã a rádio La Red trouxe a informação que o Grêmio sondou a situação do lateral direito Felipe Loyola. Não é nenhuma novidade, o Grêmio já andou interessado nesse jogador no início da temporada e agora buscou mais informações. Não só o Grêmio, como o Fortaleza. Esse jogador também atrai interesse do Independiente, que inclusive já teria feito uma primeira proposta e que teria sido recusada pelo Huachipato. Ele tem 23 anos, é lateral direito, chileno, 1,80 m. Inclusive ele atuou aqui na Arena contra o Grêmio lá em abril, marcou gol contra o Grêmio, inclusive naquele jogo que nós perdemos para o Huachipato por 2-0, e o jogador volta à carga no Tricolor, volta à pauta do Tricolor. Não é a primeira vez que o Grêmio se interessa por este atleta. É importante a gente tentar entender o que o Grêmio tentaria com o lateral direito, né? Até porque não é uma das possibilidades que o Grêmio busca no mercado, mas o que a gente pode fazer de leitura nessa informação se confirmando? Talvez o Grêmio esteja tentando contratar um lateral direito por preço ou oportunidade para poder mandar o Fábio para a lateral esquerda e assim resolver. Enfim, a gente tenta entender, tenta fazer uma leitura, né? Mas o Grêmio é difícil da gente entender. O Grêmio gostaria de 4 atletas na janela. O ponta direita de velocidade, o Grêmio já não vai mais atrás. Vai ficar com o Alisson e o Eduardo. O Grêmio ia atrás de 2 centroavantes, um titular e um reserva, e um meia para a reserva do Cristaldo. Agora o Simon Bianchini trouxe a informação lá em GZH que o Grêmio só vai atrás de um centroavante, porque o Diego já está voltando, e vai tentar um meia. Então, assim, a gente fica tentando entender o que o Grêmio busca no mercado, mas é difícil. Sobre essa sondagem do Loyola, a única leitura que eu posso fazer é o Grêmio tentando contratar um lateral direito, que estaria em negociação, para tentar mandar o Fábio para a esquerda e assim solucionar, porque a lateral direita hoje eu não vejo problema. O João Pedro vem jogando muito bem, o Fábio tem as suas questões físicas, o nosso grande problema acredito que seja na lateral esquerda, mas enfim, são as movimentações do Grêmio na janela de transferências e eu trago aqui para vocês. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like que é muito importante para o crescimento do nosso canal e te inscreve, ativa o sininho que assim que tiver mais atualizações eu vou te trazendo aqui no canal. Valeu, um grande abraço, até a próxima, tchau!